Então vamos lá, qual é o macete dos mapas? Toda vez que você tem um objeto ou um conjunto de objetos que tem um índice, ou seja, uma chave, um valor que seja único, que o separa de todos os outros, dá para a gente organizar esses dados numa estrutura de chave-valor, que a gente chama por mapa. Então, o mapa é uma estrutura que utiliza uma chave para armazenar um valor. Essa chave pode ser qualquer coisa e esse valor pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, eu vou armazenar as alturas de vocês utilizando os nomes de vocês como chave. Então, o meu mapa de alturas é um mapa que vai mapear de nome, ou seja, de string, para altura, para number. Pronto, criei um mapa. Da mesma forma como eu criava um vector, que eu colocava array, e aí eu passava os dados, o mapa ele precisa de dois elementos. Um que vai ser a chave, que é o meu ponto de busca, o meu ponto de partida, e outro que vai ser o valor, que é o objeto que eu armazeno. E aí, para poder alimentar o meu mapa, eu vou fazer através de métodos get e set. Então, por exemplo, primeira pessoa. Qual é o seu nome e sua altura, querido? Igor. Igor com 1,70. 1,70. Ok. Igor com H? Não, Eu sei, eu só faço. Desculpa. Quem mais se habilita aí a entrar na base de dados? Gabi, 1,65. 65. Tá certo. Mari, Ok, Igor. meu Deus, é 65. Eu sei. Se quiser me dar 10 centímetros. Tá bom. 1,67. Bora lá. Alturas.7. Isabela, você tem quantos? 66. Vou deixar menor que a Gabi, não. Tem mais. Eu vou entrar também no jogo aí. Tenho 1,78. Ok, então a chave são esses elementos aqui e os valores armazenados são esses elementos aqui. Eu posso percorrer o meu mapa de várias formas, mas eu não posso percorrê-lo usando índices, porque índices não tem sentido no mapa, porque os elementos eles não estão na sequência. Quando você faz um vector, um array, e vai dando um push, conceitualmente está um depois do outro, mas no mapa não, eles estão numa tabela espaçada, numa árvore, em qualquer coisa. Então, para percorrer, você vai precisar de fazer um laço como esse aqui, ó, para cada elemento. E aí você tem várias opções de percorrer o mapa. Você pode percorrer só nas chaves. Então, para cada chave de alturas.keys, console.log de key. Então, estou percorrendo as chaves e imprimindo as chaves. O que aqui vai aparecer? Vai aparecer tsnode de mapas.ts. Vai aparecer só as chaves. Igor, Gabi, Isa e Davi. Posso percorrer nos valores, que são os elementos que estão do lado direito. Então, oi. Então, chave e chaves para reservar. Não? Keys são métodos. São métodos. Se eu acessar o alturas, o que é que ele vai ter de método? Get, para eu pegar um valor dando uma chave. Keys, para ele me retornar todas as chaves. Delete, para eu informar a chave, ele remover a entrada. Set, para ele adicionar um valor dado uma chave. Values, para ele me pegar todos os valores. Ainda vamos ter alguns outros. Por exemplo, res, para saber se tem uma determinada chave. Mas vamos de pouquinho em pouquinho. Os nomes.
E os values são o que está do lado direito, os números, porque ela vai de nome para número. A minha chave é sempre do lado esquerdo. Então, se eu quisesse agora todos os valores armazenados, eu chamaria alturas.values. Isso é um método, então precisa dos abraços. Os abraços. Para cada valor de altura.values, imprima o valor. Então tá aqui. 1.7, 1.67, 1.68, 1.78. Tá? Uma outra forma de percorrer, talvez seja útil em algum contexto, é andar nos dois ao mesmo tempo, tanto nas chaves como nos valores. A gente poderia chamar isso de par. O par é, ele me dá ao mesmo tempo a chave com o valor que está vinculado, a chave com o valor que está vinculado, a chave com o valor que está vinculado. Então, eu pediria alturas.entries. E ele vai me dar uma lista de pares. Chave e valor. Entries. Isso daqui, ele se comporta como um vetor de duas posições. Então, o meu primeiro elemento vai ser par na posição 0. E o segundo elemento vai ser par na posição 1. Isso é um vetorzinho de duas posições. Então, isso aqui vai me dar Igor 1.7, Gabi, Isa e David. Então, 3 formas de percorrer, porque eu posso percorrer tanto só nas chaves, como só nos valores, como só nas entradas. Atenção que chaves, valores e entradas, eles não são listas. Olha o que é que ele retorna. Retorna um iterable. Retorna um iterador. É um elemento que me permite caminhar na estrutura. O iterador, ele é um objeto que sabe como percorrer a estrutura. Então, se eu tentasse fazer algo como, ao invés de fazer isso daqui, tentar fazer algo como... Lembra que quando a gente tinha uma lista, a gente podia juntar a lista toda usando join? Né? Se eu tentar fazer alturas.keys e tentar meter um join aqui para juntar todo mundo, ele não vai deixar. Porque este trambolho não é uma lista. Ele é um iterador. Aí você teria que fazer um workaround, né? Fazer um retorno, um contorno, transformando isso daqui em lista. Então, eu parti das chaves, transformei em lista, usando o array.from, e aí eu juntei tudo utilizando o join. Então, se você quisesse tratá-lo como lista, você precisaria de fazer essa conversão aqui usando o array.from. Aqui você não precisa, porque o for ele tanto percorre estruturas, como percorre também iteradores. Então, por for não é necessário. Mas só se você quisesse usar os métodos tipo map, join, filter e todos esses outros, tá? Então, vamos lá. Passo 1, percorrimento. Confere. Passo 0, atribuição. Confere. Passo 2, acesso. Ué, eu quero saber se o Igor está na minha lista. Então, eu perguntaria, ei, vetor de alturas, você tem o Igor? Vai dar errado? Tudo bem? Eu vou perguntar, ei, procura para mim o Igor. Fazer assim. Você tem, usar o res. O Igor. Se ele tem o Igor como chave, console.log, achei Igor. Então, o método res é o primeiro de acesso. Ele só retorna um booleano para saber se essa chave existe ou não existe. No caso aqui, não vai imprimir nada porque ele não achou, né? Mas se eu colocar agora do jeito que eu escrevi lá, foi assim, foi? Foi. Então agora ele vai achar o Igor escrito errado. Achou o Igor.
Tá? Então, o primeiro método para saber se existe ou não existe um objeto com aquela chave é o has. A segunda forma é utilizando o get. Vou comentar isso aqui. Segunda fórmula é utilizando o get. Então, eu vou fazer o seguinte. A minha resposta é: ei, procura a Gabi, alturas.get. Aí eu vou passar a chave, Gabi. Então, o que ele vai me retornar? Ou ele retorna o valor, que no caso é um número, ou ele retorna undefined, para dizer que não encontrou ninguém com essa chave. E eu poderia dizer, se a resposta for igual a undefined, então console.log não achei. Ou então, se por acaso não foi undefined, eu posso dizer console.log achei. E ela tem resposta. O get, ele usa a chave e ele me devolve o valor. A chave é o nome, o valor é a altura. Então, em resposta, ou está gravado a altura, que estava indexado pelo nome, ou está gravado undefined, para dizer que não tem aquele nome. No caso aqui, Gabi com I, ele não vai achar. Então, ele vai dizer que não achou. Mas se eu colocar do jeito que eu escrevi lá, Gabi com Y, ele vai achar e vai dizer, tem o I67, de salto. Minha esposa, eu não sei a altura da minha esposa. Eu não sei. Eu sei que no casamento ela estava com 10 centímetros a mais. Então, bora lá. Então, foi o que a gente viu. Parte 1. Quer colocar um valor ou mudar um valor? Qual é o método? Set. Então, o set tanto cria se não existir, como substitui se já existir. Por exemplo, o Igor está fazendo agora exercício, está pulando, ganhou 2 centímetros, então pular. É basquete, né? Eles dizem que quando a gente é pequeno, que quer crescer, tem que ficar fazendo basquete. Então, se não existir, ele cria, se existir, ele substitui. O set adiciona ou substitui, o keys anda pelas chaves, o values anda pelos valores, o entries anda pelos pares, o has verifica se existe, o get retorna o resultado da busca, retorna o valor dado a essa chave ou undefined se não existir. O que é que falta para a gente? O delete. Se no vetor você teria que pesquisar, achar o índice e mandar deletar aquele índice, agora é simplesmente dizer, rapaz, deleta o Igor que está errado. Não é Igor assim não. Para deletar eu passo só a chave, ele acha o par dado a chave e deleta a chave. E o delete vai fazer o quê? Vai me retornar alguma coisa. Que vai ser o quê? Se deu certo, deletar. Pronto, acabou a matéria. Essa questão do cinema, no 2022, era bem mais tranquilo. Bora fazer, então, lembra do nosso exercício de ontem? Vamos terminar o nosso exercício de ontem. Usando os mapas. Lembra dos veículos? Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu tenho um veículo, sucesso, beleza. Eu vou fazer aqui um toString para ficar interessante. toString que vai retornar a placa. Ok, toString retorna this.placa. Ok? Pronto. No caso da moto, ela vai sobrescrever o toString. E ela vai retornar moto e a placa.
que vai ser super.toString. O carro vai também substituir o toString. Vai retornar o quê? Carro mais super.toString. Sucesso. A gente não mexeu em nada basicamente aqui. O que é que eu vou fazer agora? Uma estrutura para ser o meu estacionamento. Então, eu vou chamar de class estacionamento. O meu estacionamento, ele vai ter que guardar vários objetos. Os objetos são de que tipo? Do tipo moto e do tipo carro, mas para conseguir colocá-los no mesmo local, eu vou dizer que eles são veículos. Eu poderia fazer como uma lista do tipo veículos é um array de veículo. A parte ruim, se eu fizesse isso, é que todas as vezes que eu precisasse buscar um elemento, remover um elemento, ou qualquer coisa, obter um elemento, inserir, eu teria que ficar fazendo buscas dentro do meu vetor. E eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho uma chave, que é a placa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que veículos é um mapa, a chave é uma string, e vinculada a essa string eu vou guardar o próprio objeto do veículo. Ok? Então, o meu construtor, ele vai simplesmente iniciar veículos, this.veículos, recebe new map. Ok. E agora, vamos lá. Quando eu receber um veículo, adicionar. Vamos fazer um negócio ficar interessante. Ó. E eu vou ter um relógio interno. Um relógio interno que é um número em minutos. Number. Tudo bem? Então, desse ponto, relógio recebe 0. Meu relógio interno vai ficar contando o tempo. Oi. Posso explicar de novo o que é o primeiro elemento e o segundo, né? Tá. O primeiro elemento é a chave, é o identificador único. No caso do nosso veículo, a chave é a placa. E do lado direito é o que é que eu vou estar guardando. No caso, agora eu vou guardar o objeto veículo. Então, quando eu precisar achar um veículo, se eu souber a placa, eu simplesmente peço para o meu mapa. Ei, me dá o veículo da placa HXZ 2030. E ele retorna o veículo, ele retorna o objeto que está guardado lá dentro. Ok? Então, antes de a gente fazer o relógio, vamos só colocar os elementos, tá? Antes de a gente fazer relógio, vamos só colocar os elementos. Então, o que seria colocar um veículo dentro? Por exemplo, estacionar. Eu preciso pensar se eu vou receber uma moto ou um carro? Não. Eu simplesmente vou receber um veículo. E eu vou fazer o que com esse veículo? Colocar ele onde? Dentro do mapa de veículos. O que é que eu preciso para colocar ele dentro do mapa de veículos? O método set. Eu vou dizer aonde que ele vai ficar. Em veículo.getPlaca, né? Assim a placa não é a chave, e o que é que eu vou armazenar? O próprio objeto do veículo. A chave, o vínculo, né? O ponto de busca é a placa. Para de reclamar do... O ponto de busca é a placa e o objeto a ser armazenado é o próprio objeto. Aqui, ó, estou estacionando. Como seria para... como é que é? Remover? Não, é sair. Acho que é sair. Para sair, eu preciso saber o quê? Tudo bem, mas minimamente eu preciso saber da placa. Porque é através da placa que eu vou retirar o veículo do estacionamento. Então, eu vou fazer this.veículos. O que é que remove? Select. E vou passar o quê? Placa. Que legal. Eu não preciso de laço, não preciso nada disso. Tá aí. Então, por exemplo, se a gente for fazer esse toString agora do meu estacionamento, basta que eu mostre todos os veículos, não é assim? Então, eu vou retornar o quê?
Des.veículos. Ué, eu queria só dar um join e passar um /n para ficarem todos os veículos penduradinhos aqui. Mas você lembra que eu não posso colocar o join, porque isso aqui não é uma lista? Então eu tenho que fazer o quê? Array.from. Transforma este tambor em lista. E aí eu junto todos eles usando /n. Então eu vou ter todos os veículos, um em cima do outro, todos os toString do veículo. Será que isso aqui funciona? Não sei, bora testar. Então agora eu vou criar um estacionamento. Seja estacionamento, recebe new estacionamento. Agora eu vou começar a inserir. Primeira coisa que eu vou é colocar uma moto. Vou criar uma moto HBZ1233. E agora eu vou estacionar um carro. New carro HZY122. Agora eu vou estacionar outro carro. O IO 4343. Percebam que o método estacionar, ele recebe um veículo. Mas o que eu estou criando? Eu estou criando carros e motos. E estou passando para o método estacionar. Por que tanto carros como motos podem entrar no método estacionar? Porque tanto carros como motos são veículos. Então ele aceita o polimorfismo numa boa. Okay? Então se eu tentasse imprimir o meu estacionamento, vamos ver se daquele jeito ele vai aceitar. Perdão. TS Node. Aqui, ó. O nome. Ué, ficou a placa, uma vírgula e... Como é que tá o toString desse negócio? É carro, espaço e o toString. Moto, espaço e o toString. Só a placa. Ele está botando uma vírgula. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Para cada elemento, eu vou transformá-lo em mais elementos. Não é assim, né? É assim. Para cada elemento, eu vou pegar o texto dele. Ver se agora faz. Ficar direito. Eu diria que está vendo essa vírgula. Vírgula. Ah, tá. É porque eu peguei a estrutura inteira, tá vendo? Ó, peguei a estrutura inteirinha. Eu não quero veículos, eu quero só os objetos. Os objetos são os values. Eu quero só os objetos, os values. E aí, para cada objeto, eu transformo em texto, depois eu junto. Aqui, ó. A moto, o carro e o outro carro. Tá aqui todos os meus objetozinhos. Se não fosse assim, eu fazia como? Mesmo jeito que você sempre fez. Cria uma string de saída. E aí vai só colocando as coisas dentro dela, né? Para cada elemento em des.veículos.values output mais veículo mais /n. Output mais elemento mais /n. E no final você retorna output. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Juntei todos eles e mandei para o final. Pronto, já tem o meu estacionamento funcionando. Para ele ficar interessante, a gente poderia agora guardar o tempo. Ué, se eu tenho um relógio no meu estacionamento, o meu relógio é um número. O meu relógio começa com 0. Quando um veículo chega, eu tenho que armazenar essa hora em algum lugar. A hora que ele chega, eu tenho que botar em algum lugar. Onde é que eu vou botar?
Onde é que eu boto essa hora? Poderia colocar aqui dentro do próprio veículo, né? E aí todos os veículos teriam uma hora. Então agora, além da placa, eu vou ter aqui uma hora de entrada, que é um number. Desse ponto, hora recebe hora. Wait, hora. String do tipo number. Na hora que eu criei a demanda, eu tive que organizar essa informação de algum lugar. E agora eu vou ter um get, hora, que retorna um number, e aí tudo muda. Ó. Retorne desse ponto, hora. Calcular preço, ao invés de passar agora quantos minutos se passaram, eu poderia dizer qual é a hora atual. Tá vendo? Ó? Porque o próprio objeto guarda a hora de entrada. Eu vou agora perguntar para ele, ei, a hora atual é tal. Qual é o preço? E aí eu vou ter que fazer algumas adaptações, né? Moto que antigamente só precisava da placa, agora vai precisar da placa e da hora. E calcular preço, quem só recebeu minuto, vai receber agora hora atual. Minutos vai ser o quê? Vai ser a hora atual menos desse ponto get hora de entrada. Acompanharam o salto aí? Foi o que eu fiz. Eu estou usando o próprio veículo para guardar a hora de entrada. O veículo sabe a hora de entrada dele. Se ele sabe a hora de saída, ele sabe quantos minutos ele passou dentro do estacionamento. Se o veículo recebe a hora como no construtor, essa informação acaba saindo de tabela para todos os outros. Porque na hora que eu crio uma moto, eu tenho que dizer para a moto qual é a hora que ela está entrando. Hora recebe number. Calcular preço, hora atual, e os minutos são hora atual menos desse ponto get hora. É hora da entrada. O resto não muda nada, né? Então agora como é que fica a nossa conta? Toda vez que eu insiro um veículo, mas não faz sentido eu passar a hora bem aqui, né? Quem tem que colocar a hora é o estacionamento. Então vou ter que mudar. Eu vou tirar do construtor. E eu vou precisar aqui de um get hora e também de um set hora. Value number. Desse ponto, hora recebe value. Precisei de um set hora. Hora começa com 0. Ó, por que eu preciso do set hora? Porque na hora que eu crio, eu não sei qual é a hora que está no estacionamento. Quem vai definir é isso. Ficou até legal, ó. Então, na hora que a moto entra no estacionamento, é que ele vai definir desse ponto 7 horas para a hora do relógio. Desse ponto... Não é aqui. Criar a moto é só criar a moto. Na hora que o estacionamento coloca a moto para dentro, no estacionar, é que ele faz veículo.7 horas para a hora do relógio. E aqui não importa qual é o veículo que está entrando, 7 horas funciona para todo mundo. Então, na hora de estacionar, ele muda, ele bota a hora do objeto veículo para a hora que ele quer. Ok. E na hora de sair, o que é que eu faço? Eu tenho que pedir para ele calcular quanto foi, né? Então, na hora de sair,
eu vou, antes de tirar o veículo, mandar ele calcular. Então, como é que eu pego? Des.veículos.get. Passo a placa, isso aqui vai me dar um objeto. Aí eu mando calcular o preço baseado no horário de agora, des.relógio. Este aqui é o valor que ele vai pagar. Peguei o veículo e mando calcular o preço. E aí depois eu posso apagar. Pronto, terminamos tudo. Mas as informações Se a placa não existir. A gente poderia fazer aqui, né? Se des.veículos. Tem a placa, se ele não tem a placa, ele vai avisar e vai sair. Console.log, placa não encontrada. Antes desse não. Uhum. A exclamação antes não e depois esse. Antes é o contrário, a negação. E aqui ela é para eu me livrar do undefined. Interrogação? Sei não. é pra dizer se vai ser no. Tá tudo bem, sabe? Vai ser no. É em array, sabe? Ele qualquer um pode retornar o valor no ou não. Aí se não colocar a exclamação tá distintiva. O que é o velho aqui? Ah, tá. Só que eu quero garantir que não é undefined, então eu vou colocar assim. O veículo existe, eu consegui pegar ele aqui, ó. Seja veículo. Aqui, ó. Então, o asterisco me livra do undefined e eu tenho certeza que ele existe. Aí eu vou mandar calcular o preço com veículo.calcular preço dado o horário atual. Aí eu posso remover ele da estrutura e retornar o valor que ele pagou. Então pronto, eu consigo colocar ele dentro da estrutura, consigo estacionar e consigo retirar. Falta só passar o tempo. Tic-tac. Tic-tac. Int time number. Des.relógio mais time. Agora voltar para mostrar também a placa, além da placa, o horário atual. Expressar isso paga com nada, né? Ó, então aqui a gente está mostrando a placa e a hora. Estamos colocando os nossos carros e mandando mostrar. Então, todos os carros eles vão estar com a mesma hora porque a gente não mudou nada, né? Eu tenho a placa aqui e a hora aqui. Mudou nada para eles. Agora, depois do primeiro carro, vai passar 20 minutos. Então, estacionamento.tic-tac, 20 minutos. O segundo e o terceiro é para ter hora 20 agora. Ok. Depois desse daqui, se passaram mais 40 minutos. Estacionamento.tic-tac, 40 minutos. Então, o terceiro é para ser 60 minutos, exato. 0, passou 20 minutos, 20, passou mais 40 minutos, 60. O que é que eu tenho que fazer agora? Calcular as saídas. A primeira, agora já se passaram 60 minutos que a moto entrou. Quanto é que ela tem que pagar? Qual é a lógica da moto? A cada 15 minutos ter R$2? Não. A cada hora ter R$2. A cada hora ter R$2. Então, se eu fizer console.log. Agora eu vou passar mais 60 minutos. Estacionamento.tic-tac, 60 minutos. Então, esse daqui já faz 2 horas que entrou. Então, esse daqui é para pagar R$4, porque é R$2 por hora, né? Então, quanto seria
estacionamento, ponto sair. Quem é que vai sair? HBZ 1233. Isso daqui é para dar R$4. Será? R$4. Muito bem. Esse carro aqui passou 1 hora e 40 minutos. 1 hora e 40 minutos. Vai dar aqui. 1 hora é R$4. 40 minutos é 3 rodadas de 15. Então vai dar 4, 5, 6, 7. Então se eu mandar sair esse carinha aqui, console.log, estacionamento, ponto sair, quem é que vai sair? HZY1212 é para dar R$7. Vamos ver se é R$7. R$7. E o último carro aqui é para dar só R$4, que é o... Ele só passou 60 minutos fechadinho. Aqui é para dar R$4. É o UIO 4343. Mais R$4. Se tudo funcionou certinho, e eu mandar mostrar o estacionamento, não é para ter mais ninguém no final, né? Então, aqui só ia ter 2, aqui só ia ter 1. Exato. Tinha 2, 1 e no final não tem nenhum. Então, nosso projeto está todo prontinho. A gente tem herança, tem polimorfismo e tem o uso dos mapas.